Bom dia. Então, quero apresentar essa simpática mesa de hoje, mesa Relatos. Então, Flávia Meirelles, que é artista, etc., segundo uma categoria do Ricardo Basbaum, que ela assumiu. Ela é coreógrafa, pesquisadora, professora. Trabalhamos juntas já em algumas ocasiões. E a Flávia vai ter uma fala que se chama Futucando Bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Eu vou aproveitar para apresentar a mesa toda, né? Depois a Carmen Luz, que também nos dá a alegria de estar aqui hoje, que é bailarina, coreógrafa, pesquisadora, acabou de defender a tese dela de mestrado, né? Está ainda digerindo a ocasião. Está respirando um pouquinho. E a Carmen trouxe uma fala para a gente que chama Rodando a Saia do Mito, Encontrando Mulheres. E, finalmente, o nosso grande representante do sexo masculino no nosso evento, o único, professor Mauro Costa, da UERJ, da FAV, da Faculdade Angel Viana, da pós-graduação, é filósofo, e um grande admirador da dança. Desde os anos 70 ele acompanha a trajetória da dança contemporânea no Rio de Janeiro, principalmente o trabalho da Angel. E ele trouxe uma fala que se chama Dançando com o Corpo Sem Órgãos, um relato. Então, vamos começar com a Flávia Meirelles. Então, gente, enquanto funciona ali, bom dia. É uma alegria imensa, sim, estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço a Gisele, a Regina, a Diana pelo convite. Em especial nessa mesa com 3 mestres. Mauro não sabe, mas eu uso sua metodologia em sala de aula, que uma vez eu aluna do Mauro em 2000, eu acho, 2001, lá na faculdade. E ele falou que a metodologia dele é eu te assusto e você aprende. Eu uso sempre isso em sala de aula. E Carmen também, que admiro muito o trabalho super importante que ela faz, e Gisele também, que me orientou no mestrado. Bem, hoje eu trouxe aqui uma fala assim, completamente não fechada, do ponto de vista do relato mesmo, com essa provocação me feita, né? O nome da mesa é Relatos, então, articulando essas 3 palavras, memória, mulheres e dança. Então, eu queria que ela fosse recebida desse lugar, assim, quase como um vômito, assim, das coisas que a gente anda vivendo e tentando mobilizar algumas memórias, alguns imaginários para a gente discutir. Então, são alguns pontos para a gente discutir. Ela está dividida em 3 partes, que são 3 camadas ou 3 pontos. O primeiro deles é a imagem da bailarina, o segundo é a dança e o terceiro a mulher. Eu vou ler para não me perder aqui. Então, o título da minha comunicação é Futucando Bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. Ela está dividida em 3 partes, como eu acabei de mencionar, e eu vou tentar traçar algumas ideias aqui, como a imagem da bailarina Reloaded, a formação de menina, e vou evocar uma mulher, nome da dança carioca dos anos 40, que foi a Felicitas Barreto, para tentar tensionar um clichê dessa imagem da mulher, da dança e da bailarina. Vamos lá. Então, é uma fala assombrada pelo imaginário, um esboço de crítica da cultura pela mídia, um balbucio, um gaguejo, um relato. A frase a que se refere o título da comunicação é oriunda de uma música, Ciranda da Bailarina, composta por Chico Buarque e Edu Lobo para o espetáculo do balé O Grande Circo Místico,
concebido por Naum Alves de Souza e coreografado por Carlos Trincheira para a primeira montagem com o Balé do Teatro Guaíra de 1983. O Grande Circo Místico foi inspirado em poema homônimo de Jorge de Lima, que foi um poeta modernista, que integra o livro A Túnica Inconsútil, de 1938. O Grande Circo Místico foi o espetáculo que lançou o balé do Teatro Guaíra. Eles fizeram, na verdade, nos anos 80, muitos trabalhos assim, que marcaram muito a história da dança brasileira. E aí eu trouxe esse. O Grande Circo Místico... Não. Em 2002, houve uma comemoração e uma remontagem de 20 anos com uma releitura do espetáculo. A música a que me refiro teve inúmeras regravações, dentre as quais destaca-se a de Adriana Partimpim, em 2010, num CD para crianças. Ciranda da Bailarina coloca em narrativa o clichê da imagem da bailarina. A estrutura da letra usa da repetição de que todo mundo tem determinada coisa, só a bailarina que não tem. Então, relembrando a letra da música. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem quem não tem. Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Suja atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha, ela não tem. O padre também pode ficar até vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema da família, quem não tem. Procurando bem, todo mundo tem. Essa imagem aí é do Criança Esperança, de 2009, que é a Sandy lá atrás cantando a Ciranda da Bailarina e um corpo de baile mirim dançando. Hã? Eu não sei, talvez seja, né? Então, olha aí, mais uma coisa importante, dançando para não dançar. E eu trouxe uma outra imagem também, que é a Adriana Calcanhoto, no show dela, do CD Partimpim, que é de 2010, cantando a Ciranda da Bailarina, onde ela faz algumas posições de balé e usa esse guarda-chuva aí como tchutchu. Mas por que falar de algo tão antigo, tão clichê, algo confinado talvez a um estereótipo ou um momento da vida das meninas, onde elas fazem balé ou dança? Não poderíamos falar de algo mais contemporâneo? Essa é, na verdade, uma provocação ao ambiente da dança em que estamos imersos, a fim de perceber a insistência em volta desses clichês, e aí eu vou chamar de bailarina reloaded, que parecem distantes da prática da dança, mas que informam e formam os corpos e subjetividades das mulheres de geração em geração. Uma provocação a fim de observar em que medida corroboramos a imagem da bailarina como mulher que não existe, fazendo algo que também não existe, a dança, em seus mais diversos matizes e formatos. Então, a imagem da bailarina, que seria a primeira camada. O Rio de Janeiro tem uma tradição com o balé que remonta ao início do século XX. Desde a abertura da Escola de Dança do Brasil, criada por Maria Oleneva, em 1927, e, posteriormente, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, pelo qual passaram Isadora Duncan, Ana Pavlova e os Ballet Russes. E aí foi com a Era Vargas que se intensificou a ideia de um balé nacional, eminentemente brasileiro. Nesse momento histórico, forja-se muito do que habita hoje no imaginário cultural sobre a bailarina. Uma vida de abdicações, disciplina, busca da perfeição,
um prazer ligado ao corpo, que ora é visto como valor, ora ele é desqualificado. E aí, para trazer uma coisa dos anos 40, eu transcrevi uma emissão num canal de televisão, que eu não sei qual é a referência do canal, mas é um programa que chama As Rainhas do Bailado, não sei se vocês já viram, que tem no YouTube. Então, eu transcrevi um trechinho do programa, e eu trouxe o programa que eu vou deixar passando as imagens. Então, uma voz masculina e impostada diz... Isso. O despertar da cidade encontra essas bailarinas que, no telhado suspenso de um arranha-céu, fazem os últimos preparativos para os exercícios matinais. Treinam os exercícios básicos do bailado clássico em busca de uma forma perfeita. Muitas alunas da escola de bailados recebem inspiração pela carreira triunfal de Madeleine Rosé, que vemos num adágio com Ilko Lindbergh. Os exercícios de ponta são a pedra de toque das bailarinas clássicas. Desse modo, adquirem uma leveza quase incorpórea. Apreciamos agora os movimentos executados com perfeição por Madeleine Rosé. Aí a gente vê a imagem dela dançando. Depois a gente vê a imagem da Leda Yuki dançando com um véu na areia, que vai passar aí. E a voz masculina fala: os navegantes eram desviados de suas rotas pelo canto das sereias. É a dança das sereias, que nas praias cariocas atenta os banhistas. Fazer piruetas, e bem e rapidamente, não é tão fácil como parece. Por isso, essas jovens têm um treinamento exaustivo. Outro trecho. Os músculos maravilhosamente flexíveis e adestrados dão ao corpo essa extraordinária leveza. Por intermédio de sua escola de bailados, Eros Volúzia perpetua sua arte maravilhosa. A grande bailarina dá lições acrobáticas. Enriquecendo a dança com ritmos novos e estranhos, Eros também é bailarina clássica. Os notáveis que vimos desfilar apontam a caminho de ser percorrido por essas jovens numa carreira árdua e cheia de renúncia que escolheram. E aí ele finaliza: e como é repousante um banho de sol sobre a cidade radiosa. Ouvir essa transcrição hoje, em 2016, soa como uma paródia. Entretanto, absolutamente não o era nos anos 40. E cabe aqui ressaltar como estão sendo formados os alicerces do imaginário da bailarina, que persiste hoje, essa é a minha suposição, em versão 2.0, como uma bailarina reloaded. É interessante notar a associação da bailarina à perfeição, à beleza branca e esguia, ao corpo como uma máquina cujo fim é adestrar e exercitar, a bailarina como, e eu cito, uma sereia que atenta os banhistas. Ao mesmo tempo em que elas estão, eu cito, na carreira árdua e cheia de renúncias que escolheram. Amálgama-se a ideia de disciplina do corpo, de dedicação, de recato, renúncia da mulher, e ao mesmo tempo em que, aos olhos masculinos, pois é uma voz masculina que fala, a bailarina é uma sereia que atenta os banhistas. Essa frase final da transcrição denota um contraste interessante, a meu ver. E como é repousante um banho de sol sobre a cidade radiosa. Quem repousa no banho de sol? Certamente não é a bailarina. Esta tem que estar ativa, pronta, disponível, piruetante aos olhos dos outros, escondendo as supostas renúncias e dificuldades. Que renúncias são essas? Mas o que isso tem a ver com hoje? Não estaríamos em um ponto mais avançado da história? Não estaria hoje a bailarina liberada e emancipada? Aí uma anedota. Ao conversar com uma sobrinha de 6 anos, que mora em Recife, eu dizia: sabia que eu sou bailarina? Ao que ela prontamente, com muita ironia, me respondeu: e eu sou a Mulher Maravilha. O que continha nessa resposta da minha sobrinha? Porque ela, menina que queria fazer balé, não conseguia acreditar nas minhas palavras. Não seria eu a imagem de uma bailarina? Ou seria essa imagem irreal demais para ser encarnada numa pessoa, ainda mais numa pessoa próxima?
O mito da bailarina. De que ele é sintoma? O que ele nos ensina? Seria eu a bailarina que não existe Reloaded? Aí faltou uma imagem minha dançando o Dom Quixote aos 15 anos de idade, que eu não consegui escanear, mas que eu vou ficar devendo para vocês no e-book vai vir, né? Porque, assim, aí na minha história, como aqui é uma mesa de relatos, mais ou menos aos 15 anos, eu parei dessa formação de balé clássico intenso, né, para ser uma bailarina clássica, e tive contato com a dança contemporânea e outros tipos de dança, né. Visto pelo senso comum como uma etapa, entre aspas, da formação das meninas, o balé ou a dança, hoje, cumprem, em muitos casos, o lugar de conformização e docilização dos corpos e subjetividades das mulheres jovens. Dentre os muitos benefícios que ele pode trazer, e certamente traz, eu seleciono para essa comunicação, entretanto, a parte que eu percebo ser mais problemática para a discussão do feminino e do corpo da mulher, já que estamos aqui falando de memória e mulher. Em lugar de demonizar o balé e a dança, obviamente, busco olhar criticamente o uso burguês que se faz de tal técnica e suas consequências. O relato da entrada na dança de muitas colegas de minha geração, dos anos 70 ou 80, alterna, também de uma forma geral, entre indicações médicas e o aprendizado da arte e da graça do balé. Como é reconfortante, aos olhos do senso comum, ver uma menina branca com uma saia e colã rosas, meia calça e sapatilha rosas, como il faut. Se a mesma cena for com uma menina negra, há um pouco de desesperança, pois, historicamente, pouquíssimas mulheres negras chegaram a uma posição de destaque no balé, mas, ainda assim, a cena tem sua validade, tem seu lugar. Por quê? A entidade burguesa da família, tradição e propriedade tem verdadeira epifania com um coque bem feito, de preferência com bastante gel fixador. É também dito e redito que o balé ensina disciplina, ou modos, como diria minha avó. Mais do que isso, o mundo do balé, com suas tias, academias, festas de fim de ano, mas também o mundo profissional do balé, ensina e vai na mesma direção do mundo capitalista ocidental. Um sistema de estrelato, onde alguns têm espaço e outros não, um treinamento eficaz para o âmbito da competição capitalista e uma renúncia e negação de si em prol de um modelo que nunca chega. Estou sendo bem radical, tá? Mas é tudo provocação para a gente discutir. No caso das mulheres, que já são ensinadas a silenciar desde muito cedo, há um duplo silenciamento. A dança não fala. Falar, então, não seria, entre aspas, naturalmente o espaço delas. Antes, lhes caberia ser o suporte, o esteio, a ponta firme de uma sociedade machista. Daí decorre, de forma muito grosseira até, que o treinamento em certa dança, onde os balés de juventude das academias proliferam em seus reais em fantasias, coreografias, na discussão da primeira ou última fila do espetáculo e nas mães das bailarinas. Eu vivi isso. E assim a formação de menina vai se completando e colocando as angústias e os prazeres nos conformes, nos ditames da sociedade burguesa capitalista cristã ou protestante, em que a menina sabe, mesmo sem aprender, qual é o seu lugar. Uma vez passada essa, entre aspas, fase, mais ou menos quando se deve escolher uma profissão, no meu caso, a dança é então descartada como possibilidade profissional pelos responsáveis da família, pois já cumpriu a sua função. E mais, começa a ser desencorajada em prol de carreiras mais promissoras. Começa a ser voluntariamente invisibilizada. Até hoje, eu preciso responder à questão que vem num tom de que essa seria uma fase a ser superada. Você ainda dança? Ninguém jamais me perguntaria, você ainda é economista? Pode-se até perguntar se eu exerço ou não a profissão, mas certamente nunca em tom de ainda. Fecho uma parte. Uma segunda parte para falar da dança, né? Aí não especificamente mais do balé, mas pensando na dança. O filósofo Frédéric Pouillot, num livro de 2009, expõe como a filosofia pouco sabia da dança, da linguagem da dança, com suas obras, artistas e genealogias próprias.
e como isso tem efeitos radicais na escrita desses filósofos. Ele toma os exemplos de Nietzsche, Paul Valéry, Erwin Strauss e Alain Badiou. Segundo Pouillot, em nenhum desses filósofos aparecem nomes de obras coreográficas ou de artistas, sendo a dança referida como uma abstração, um nome singular e geral com D maiúsculo. O que decorre daí é um silenciamento, e aí eu cito Pouillot, numa operação de apagamento de rastros empíricos, e isso em proveito de um vocabulário único, encantatório e maiúsculo, a dança, com D maiúsculo. Ainda com Pouillot, essa ausência de obra impossibilita uma história e uma contingência. E, eu vou citar de novo, a dança só pode retornar à filosofia em virtude de um regime muito especial, a filosofia tradicional, tá, gente? Completamente diferente daquele em vigor para as artes empíricas. Algo da ordem do transcendental que, vendo da dança bem mais e bem menos do que uma arte constituída, traça de antemão o lugar da sua possível colocação em discurso. Tudo bem? Essa formulação nos lembra os senso comuns da dança como a mais primitiva das artes ou como quem dança é mais feliz. Estou fazendo assim alguns chutes. Alertado o primeiro ponto sobre o tratamento metafísico da dança como linguagem artística, né? Ou como não linguagem artística, podemos agora nos deter sobre o segundo ponto que Pouillot traça, né? Que é o da fragilidade própria à dança. E aí eu estou citando ele, quando a capacidade de produzir objetos que sobrevivam e sua dependência específica com relação à performance e ao acontecimento espetacular. Transvalorando essa noção de fragilidade da dança, essa fragilidade pode entrar em relação com o que a Peggy Phelan postulava já há 20 anos, né, dessa noção da obra em desaparecimento. Phelan, em seu já canônico livro The Ontology of Performance, a ontologia da performance, vai postular que a arte da performance se dá no desaparecimento. Parece-me que justamente o que pareceria fragilidade, falta, perda, deficiência da dança, dependendo com que olhos vemos, pode sim transformar-se em potência. E é essa leitura que eu gostaria de ressaltar, desse segundo ponto do Pouillot. No caso do Pouillot, essa fragilidade de produzir objetos que sobrevivam, essa dependência do acontecimento, coloca a dança em, como diz o título do seu livro, desdobramento coreográfico. O que a dança faz é questionar o estatuto da obra, o estatuto do corpo e uma série de acontecimentos que tomamos como dado cotidianamente. Eu estou indo muito rápido? É porque é mais densa essa parte. Terceira parte. A mulher. Que eu dei um subtítulo, Bela e Recatada e do Lar. Estamos, desde 2015, no que está sendo reconhecido como a primavera feminista no Brasil. Uma série de levantes e insurgências, protestos e discursos feministas ganham vulto e corpo em diversos movimentos sociais. Ressaltados por ataques diretos aos direitos da mulher por parte do Congresso Nacional, um dos mais conservadores e misóginos da nossa breve história democrática desde a ditadura, a voz das mulheres tem se feito escutar nos mais diversos âmbitos da vida em sociedade. Aí eu trouxe, aqui sim é importante ter uma imagem, que é desse senhor aqui, na Câmara dos Deputados, no dia 27, que é o momento onde a Luísa Erundina vai ocupar o lugar do Cunha. Vocês provavelmente já devem ter visto isso nas redes sociais. Então, a Luísa Erundina e outras da Comissão da Mulher ocupam a Câmara dos Deputados.
Na noite do dia 27 de abril de 2016, vimos a deputada Luísa Erundina, de 81 anos, desde 1982 na política brasileira, ocupar o assento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acompanhada de outras mulheres, visando impedir uma absurda manobra de Cunha. A Comissão da Mulher foi o centro da polêmica. Ele criou uma Comissão das Mulheres sem ter discutido com elas os termos dessa proposta. Numa sessão que entrou madrugada adentro, Cunha foi derrotado numa votação e, não admitindo a derrota, arranjou que o tema fosse votado de novo, onde finalmente saiu vitorioso. A rede de televisão CNN notificou isso, essa imagem, eu fiz uma captura de tela, né, onde a presidenta Dilma Rousseff reporta: estou sofrendo impeachment porque sou mulher. De que mulher ela fala? Certamente não é o clichê da mulher brasileira que vem mais abertamente caricaturado na pessoa de Marcela Temer, esposa do vice-presidente Michel Temer. Em recente entrevista, matéria na Veja, assinada por uma mulher, o título Bela, Recatada e do Lar foi ressignificado por milhares de mulheres nas redes sociais. Aí está a imagem da Marcela Temer. No âmbito da vida cotidiana e dos movimentos sociais de base, vemos discursos de sororidade, que é um pacto de empatia e companheirismo entre mulheres, além de diversas campanhas nas redes sociais e nas ruas. Então, algumas, hashtag deixa ela em paz, hashtag meu primeiro assédio, hashtag meu aborto, que recentemente foi bloqueado pela rede social Facebook. O blog, que está na Folha de São Paulo, hashtag agora que são elas, revistas femininas como a Capitolina, que é de adolescentes aqui do Rio de Janeiro, e a DR, que é de pesquisadoras aqui do Rio de Janeiro também. Discussões sobre o parto humanizado, direito ao aborto, relação entre maternidade e trabalho, entre outras pautas. Aí minha provocação: onde na dança está se dando o discurso feminista? E de que modo? Em quais ambientes? Que invenções do feminino estão presentes na dança? Terceira parte. Tensionando o clichê da bailarina reloaded. Quanto tempo eu tenho? Tá, não, vai dar tempo. Nesse ambiente de sucessivos apagamentos, como eu tentei desenvolver aqui, fazendo um resumo, apagamento da bailarina pela imagem clichê da bailarina, apagamento da dança, num projeto mais assim, da filosofia tradicional, vamos dizer assim, e da mulher, né, que a gente está vendo agora, desde a primavera feminista, pipocar. Ativar uma certa memória da dança pode tensionar esse clichê de formas interessantes. Ressignificando o título Bela, Recatada e do Lar, postei no dia 21 de abril de 2016, em minha página pessoal do Facebook, 3 mulheres bailarinas: Mercedes Batista, Eros Volúzia e Felicitas Barreto. As legendas eram: Mercedes Batista, bailarina negra de importância capital para o movimento da dança negro e afro do Rio. Eros Volúzia, nome autoexplicativo, acho esse nome maravilhoso, bailarina dos anos 40 no Rio. E Felicitas Barreto, bailarina do Teatro Municipal dos anos 40, largou tudo para ser etnógrafa a convite dos indígenas, das etnias do extremo norte da América do Sul e da América Central. Escreveu o livro Requiem para os Índios, presente ofertado pela querida amiga Valéria Vicente, que eu trouxe aqui para, se vocês quiserem dar uma olhada assim depois. Havia, por razão de um curso de História da Dança que ministrei recentemente aqui no Centro Coreográfico, estudado essas 3 figuras que, naquele momento, caíram como uma luva, como uma provocação a tensionar esse título Bela, Recatada e do Lar. A despeito, claro, da temporalidade que separa essas mulheres, com suas importantes diferenças de genealogias, né? Como falei para vocês, aqui eu estou fazendo um jato, um rascunho de coisas, existe algo que emana das suas histórias, algo ao qual eu chamaria de resistência ou uma resiliência, que me toca hoje com força renovada. Escolhi das 3
e sabendo que talvez a Carmen falasse da Mercedes Batista, Felicitas Barreto, para evocar aqui. E aí eu queria dar só uma biografia rápida da Felicitas Barreto. Ela foi bailarina, coreógrafa, indigenista, escritora, modelo de guinhar, folclorista, enfermeira, ilustradora e ativista ambiental. Nasceu em 1910, naturalizou-se brasileira em 1941. Foi aluna de Maria Oleneva e, em 1946, criou o balé Felicitas Barreto, considerado o primeiro balé folclórico nacional. Em 1959, lança o seu primeiro livro, Danças do Brasil, e no mesmo ano lança no México Danças Indígenas del Brasil. Em 1961, vira etnógrafa no Panamá e na Colômbia, das etnias cunas, chocos, guaiamis, catios, guarriro, motilones, aruacos, chegando a ser mensageira entre as tribos. Nos anos 70, volta ao Rio e escreve Requiem para os Índios, que é esse livro aqui, que é um livro de relatos do que ela viveu entre os indígenas durante mais de 20 anos. No final da vida, torna-se ambientalista, lutando em favor dos direitos animais, e morre em 2013. Uma biografia simples demais para um assunto complexo, mas, futucando bem, todo mundo tem pereba, sim.